Você já ouviu falar do efeito Rashomon? Geralmente, podemos notar esse efeito quando estamos diante de duas situações específicas. A primeira, imagine que uma pessoa foi morta e aconteceu um crime, ou seja, essa pessoa foi assassinada por alguém. O problema é que não há evidências do que ocorreu no dia desse assassinato. Não tem informações suficientes para que possamos dizer com clareza quem matou ou como essa pessoa matou. Essa é a primeira situação. A segunda situação, a pressão para que se descubra o que aconteceu nesse assassinato. Quem matou, como matou. Há uma pressão geralmente por autoridade, né? Pela polícia, enfim. Mas não se tem evidências do que aconteceu. O que se tem são duas testemunhas. A primeira testemunha conta a versão dela dos fatos. Essa versão é totalmente plausível e coerente. Ela pode sim corresponder à realidade do que tenha ocorrido. A segunda testemunha, do mesmo modo, ela também apresenta uma narrativa muito coerente e muito plausível. É aí que estamos diante do efeito Rashomon. Existem duas versões possíveis e altamente convincentes sobre o que tenha ocorrido em um mesmo episódio da realidade. Mas a pergunta que fica é: como é possível existir versões distintas sobre o mesmo episódio da realidade? Talvez seja pelo fato de que nós não tenhamos acesso à realidade tal como ela é. Para dar um exemplo, no futebol, aconteceu um lance. Um jogador sofreu uma falta. O árbitro, ele não viu essa falta. Ele não viu essa infração cometida por um determinado jogador. Mas o árbitro auxiliar, um dos árbitros auxiliares, viu que o jogador sofreu realmente uma falta. Ele avisa para o árbitro. Aí o árbitro fala, mas eu não vi. No caso, eu posso até ter visto, mas eu não achei que foi falta esse contato. E o auxiliar, beleza, não foi falta. Isso já seria um exemplo de como aconteceu uma infração. Segundo a regra, né? Um jogador pode ter derrubado o outro. Só que, ao derrubar esse outro, um árbitro de um ângulo achou que não foi falta e um outro árbitro de outro ângulo achou que foi falta. E foi o mesmo episódio da realidade. Podemos, hoje, ainda mais, né, podemos perceber a questão do árbitro de vídeo, que complexifica mais ainda a situação, porque não basta só a visão dos árbitros que estão ali em campo. Agora a gente tem a possibilidade de olhar a tecnologia. Ou seja, se o árbitro não vê um lance capital, né, um lance importante, um lance de cartão vermelho, por exemplo, se o árbitro não conseguir ver que uma falta foi para cartão vermelho, hoje é possível que a arbitragem de vídeo intervenha e mostre, talvez esse lance seja para cartão vermelho. E o árbitro vai lá e olha agora uma realidade filmada. Ou seja, tem ângulos diferentes, você tem a possibilidade de pausar, tem a possibilidade, enfim, já mudou a realidade na qual a gente tinha visto anteriormente, que era acontecendo no momento presente. A partir do momento que você filma e você tem a possibilidade de ver, aquilo já passou a ser uma outra realidade. Então, creio que pensar o efeito Rashomon no futebol seja uma questão que vai problematizar ainda mais essas questões da arbitragem brasileira, essas questões complexas, né, que envolvem o futebol, mas eu acredito que seja uma reflexão boa a se fazer sobre a regra do futebol, como se faz as regras do futebol, se a interpretação do árbitro pode ser subjetiva. E será que é possível uma interpretação objetiva de um lance de futebol? Então é isso, pessoal. Nesse vídeo eu abordei um pouco a respeito do efeito Rashomon e as suas possíveis implicações no mundo do futebol. Eu pretendo gravar outro vídeo acerca desse efeito mais uma vez, mas
em relação às suas implicações na literatura, como esse efeito afetaria a crítica literária. E você, já parou para pensar no que a gente faria se não houvesse o futebol e nem a poesia?